Salve, salve galera do Coque Araraquara, professor Breno aqui novamente. E nessa aula, nessa videoaula, a gente vai terminar a parte da civilização romana, encerrando a antiguidade clássica e a antiguidade como um todo, para na próxima aula a gente começar o período medieval, correto? Então, só lembrando o que a gente trabalhou na nossa última aula, nós tratamos a crise da República Romana e chegamos até a transição da República para o Império, quando colocamos no trono imperial romano o primeiro dos seus imperadores, o grande Caio Otávio, que depois de receber os títulos do Senado romano, ficará conhecido como Otávio Augusto ou só Augusto, correto? Então lembre-se que no final da última aula eu falei que a fase imperial ela é dividida em dois momentos, entre o período do Alto Império e Baixo Império, certo? O Alto Império é século I ao século III a.C., representa o ápice, o apogeu do Império Romano, e a partir do século III nós temos o Baixo Império, que é o momento do início da decadência dessa grande civilização, legal? Então é justamente desse ponto que nós paramos na sequência da aula número 11 das nossas aulas gravadas, Civilização Romana 3, e nós vamos tratar a fase imperial. Então nós vamos começar justamente tratando do governo do Augusto, né? Do primeiro imperador romano, que foi extremamente importante na medida que adotou importantes reformas, importantes práticas que reformularam em muito a civilização romana, legal? Então olha lá, destaques do governo de Otávio, estou colocando Otávio, mas vou falar Augusto para você sempre lembrar que o Otávio, o Caio Otávio, na verdade quando se torna imperador, ganha o nome de Augusto, legal? Quais são suas primeiras medidas? A primeira que a gente vai colocar é a seguinte, implantação da Pax Romana, né? O que seria isso? A paz romana. No governo imperial de Augusto, começa a ter uma preocupação maior em proteger as fronteiras já existentes e sanear administrativamente o império, correto? Devido à crise que a República vivenciou no seu final. Então é nesse período que a gente vai observar que com Augusto vão se preocupar os romanos muito mais em defender suas fronteiras do que continuar com as suas guerras de conquista, legal? Isso não quer dizer que não teremos as guerras de conquista, mas em relação ao período republicano elas serão muito menores. E o que eu quero que vocês pensem, a médio e longo prazo, a prática ou os efeitos da Pax Romana serão nocivos para o próprio império, principalmente para a sua economia. Mas os 2 primeiros séculos foi ótimo. Mas por que, Breno, será nocivo a Pax Romana? Pense comigo, rapaziada. Qual que é a força produtiva maior da civilização romana? A mão de obra escrava. De onde os romanos adquiriam os escravos? Por meio de guerras, transformando os prisioneiros de guerra em escravos. Então, à medida, só um minuto, que nós observávamos que essa importante política de conquista foi reduzida, também se reduziu o número de novos cativos, de novas pessoas escravizadas. Isso a médio e longo prazo, que eu vou resgatar com vocês, vai gerar uma crise econômica, desencadeando tensões sociais, levando a uma crise política, que é a derrocada do império, legal? Então isso é muito importante. No primeiro momento, principalmente durante a vigência do reinado de Augusto, foi ótimo a Pax Romana, mas a médio e longo prazo será problemática, legal? Bom, o que mais que a gente vai observar? Isso é muito importante, né? Falar do governo do Augusto e de toda a fase imperial é falar da famosa política do Pane et Circenses, ou a política do pão e circo. Aí é chover no molhado, é um dos assuntos que vocês mais se recordam quando a gente fala de Roma Antiga, né? Então qual que era a ideia? Para conter o ímpeto, digamos, o desejo de revolta das camadas populares, a massa plebeia, que vivia nas urbes, nas cidades romanas, o governo imperial, ele fazia periodicamente espetáculos circenses, que eram encenações teatrais, corridas de biga, lutas de gladiadores, correto? Era a parte do circo. E eles entendiam que o povo, a plebe, ela não iria se contentar só com o espetáculo aos seus olhos. Era necessário também encher a barriga, né? E aí eles realizavam distribuição de trigo, a principal matéria-prima para se fazer o alimento também primordial, o pão, de forma gratuita para o povo romano, correto?
Então nós temos com distribuição e promoção de espetáculos públicos, distribuição de trigo, a política do pão e circo, que vai ocorrer ao longo do tempo, que vai ocorrer até hoje em dia, de formas diferentes, com interesses diferentes, mas tendo algo em comum. A ideia era o quê? Mais ou menos o que aquela famosa música da banda nacional Titãs dizia, comida, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então essa era uma forma do governo imperial de manipular a população plebeia nas urbes romanas e conter o seu ímpeto contra o governo do próprio império, beleza? Não esqueçam disso aí. Bom, o que mais? Nós vamos observar que o Augusto ele faz uma urbanização de Roma. Ele vai construir grandes prédios públicos, vai reformar a cidade, vai sanear a cidade. Roma era conhecida pelas suas termas, como a gente vai ver, e até hoje, você caminhando pela parte antiga de Roma, tem fontes de água potável que emanam do meio da cidade. Isso é uma coisa fantástica, e é obra muito do Augusto e de outros importantes governantes romanos, certo? Depois eu mostro uma maquete como as obras de reforma urbana do Augusto modificaram o cenário, modificaram a paisagem da capital romana, beleza? Além disso, a gente também vai observar que o Augusto ele cria a guarda pretoriana, isso é muito importante. A guarda pretoriana foi criada para cumprir duas funções: proteger a capital romana, né? Por que proteger a capital, Breno? De investidas, por exemplo, de golpes militares. Lembre-se que os generais, no final da República, eles ganharam muita força política, ocorreu aquela militarização da política romana, legal? Então, para ter uma força militar própria, para defender a capital e o imperador, foi criada a guarda pretoriana, que tinha justamente essas funções: proteção da capital e proteção pessoal do imperador. Ao longo do tempo, os líderes da guarda pretoriana, devido à sua relação próxima com os imperadores, vão ganhar muita força e vão chegar a lutar, a colidir com os interesses dos generais do exército romano. Isso a gente vai ver mais adiante também. Além disso, pessoal, aqui você pode ver estátuas fazendo alusão à guarda pretoriana. Nós também vamos observar que, como eu mencionei, o Augusto ele fez um conjunto de reformas em Roma. Reformas administrativas, reformas culturais e reformas também sociais. Então vamos entender por partes, tá? A primeira dessas reformas foi a reforma social. O Augusto ele entendia que os deuses não criaram os homens iguais entre si, né? Se não criaram os homens iguais entre si, os homens não eram iguais de fato. E essa questão se dava principalmente por uma questão de renda. Então ele vai fazer uma divisão censitária da sociedade romana, né? Ele vai pegar um grupo e vai chamar esse grupo de ordem senatorial. Esses caras, eles deveriam ter mais de 1 milhão de sestércios em sua renda, em sua fortuna pessoal. O que é um sestércio? Moedas de prata. Então se o cara tivesse mais de 1 milhão de sestércios, ele fazia parte da ordem senatorial, poderia pleitear, portanto, a um cargo no Senado, né? Lembrando que o Senado era sempre vitalício, e além disso, ele poderia usar a túnica da cor púrpura, legal? Aquela cor meio lilás dos fenícios que era utilizada pelas elites da antiguidade, beleza? Se você tivesse entre 500 mil e 1 milhão de sestércios, você faria parte da ordem equestre, tá? Aquela antiga ideia dos cavaleiros, seria um grupo após a ordem senatorial. Na ordem equestre você teria alguns privilégios, não tanto como na ordem senatorial, e poderia usar túnicas da cor azul, legal? E se você tivesse menos de 500 mil sestércios, a imensa maioria da população romana, você faria parte da ordem plebeia. Aí não tinha distinção de túnica e você faria parte do povo romano, a plebe. Então ele faz uma reforma censitária a partir da renda, da riqueza dos membros da sociedade romana, legal? Mas ele também fez uma reforma administrativa. Isso é muito interessante, sabe por quê? Talvez na última aula você pode ter se perguntado: Breno, você falou que desde a derrubada da monarquia e instauração da república, todos os caras que tiveram pretensões de se tornarem reis de Roma ou concentrarem o poder pessoalmente de uma forma autoritária em suas mãos, tiveram problemas com o Senado ou com o exército romano. Isso é verdade. Lembre de César, tão aclamado, tão amado, quando tentou virar rei de Roma, vivenciou, sofreu uma conspiração,
que o mata, né? E o Augusto, por que ele conseguiu ficar no poder e de uma certa maneira o cargo de imperador é uma concentração de um poder imperial, de um poder pessoal centralizador, tanto que tinha até a ideia da divindade imperial, né? Ora, ele conseguiu porque ele foi um grande articulador, um grande político, se assim podemos dizer, né? Ele vai pegar as duas instituições mais importantes em Roma, o exército e o senado, então respectivamente os generais do exército e os senadores, e vai distribuir poder a eles, vai compartilhar poder com esses caras, para que não mexeram nos privilégios dos senadores e nem nos poderes dos generais do exército, esses grupos pudessem sustentar seu poder. Isso é evidenciado na reforma administrativa. Ele pega as longas extensas fronteiras agora do Império Romano e vai dividi-las em duas formas, em dois modelos. As regiões de fronteira, né, as regiões dos limites do Império Romano, que eram alvos de grandes investidas de povos estrangeiros, portanto que precisavam ser bem geridas e bem protegidas, ele entregou essas províncias para serem governadas por quem? Por generais do exército romano. Essas províncias eram chamadas de províncias imperiais, correto? Então nessas províncias, nos limites, nas bordas do Império Romano, entregue aos generais, legal? Já as províncias que ficavam no interior do Império, que não tinham tantos problemas de ataques estrangeiros, ele entregou para serem governadas por quem? Por senadores, correto? Então com isso ele dava fronteiras nos limites, nas fronteiras, províncias nas fronteiras, nos limites do Império Romano, para os generais, ganhando apoio dessa elite militar. E as as províncias no interior do Império Romano, ele entregava para os senadores para galgar também apoio desse importante grupo político, legal? Ele foi muito sagaz nessa ideia de administrar o Império Romano. Além disso, ele fez reformas culturais. Ele incumbiu um cara, que era um amigo pessoal dele, chamado Mecenas, né, de transformar Roma na capital cultural do mundo antigo. E o Mecenas fez isso. Ele com grana bancou a vinda de muitos artistas, pintores, escultores, teatrólogos, pensadores para viver em Roma. E essa prática de incentivar a arte e a cultura de formas gerais vai receber o nome de mecenato graças a esse cara. Quando nós estudarmos mais adiante a Renascença na Itália, o Renascimento italiano, a Renascença cultural, a gente vai lembrar dos mecenas, que até hoje existem, que são essas pessoas que têm grana, que têm poder e buscando poder econômico, buscando prestígio social e reconhecimento político, bancam e patrocinam grandes eventos artísticos, certo? Tudo vem do nome desse cara, amigo pessoal do Augusto, e que, por exemplo, trouxe grandes nomes para viver em Roma, como o grande poeta Virgílio, correto? Legal? Então essas foram as medidas importantes do reinado do Augusto. Vamos avançar para a gente entender algumas coisas? Por exemplo, né? Aqui, eu não falei que era uma maquete de como foi Roma. Aqui já é Roma num período posterior a Augusto, já no período do século II depois de Cristo. Por que eu sei disso? Porque a gente tem o anfiteatro Flaviano, que é justamente o Coliseu. Não existia na época de Augusto. O Coliseu é construído no final do século I depois de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. O Coliseu, dos prédios do Fórum Romano, né? Os aquedutos que levavam água corrente para Roma, e aqui o Círculo Máximo, que era a grande construção esportiva em Roma, além do Coliseu. Capacidade para 300 mil espectadores, a maior construção esportiva da história humana, né? E aqui rolavam aquelas corridas de bigas, que vocês já devem ter visto em vários filmes, que ocorriam no Círculo Máximo, que era essa importante obra arquitetônica para fins circenses ou esportivos na civilização imperial romana. Legal? Além disso, pessoal, dê uma olhada aqui no mapa, como era o Império Romano em verde a época de César, beleza? Agora olha como era o Império Romano no final do século II, já no governo de Trajano, que é a maior extensão do Império Romano. Então ele começava o Império Romano aqui na Bretanha, no norte da ilha da Bretanha, e até a quarta catarata do Egito. Começava na Espanha e ia até os limites do antigo Império Persa. Era um vasto império, o maior império que a antiguidade já viu. Legal? E aí o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos observar também que o Coliseu, que é um anfiteatro, se era um anfiteatro, o nome oficial dele, é porque ocorriam peças teatrais, né? Era palco também dos eventos do Pão e Circo, aqui em latim, Pane et Circenses, legal?
E o Coliseu, uma obra fantástica, um dos lugares mais visitados até hoje, não só na Itália, mas em toda a Europa, tinha capacidade para entre 50 a 70 mil espectadores. E o que chama atenção são as ruínas de sua arena, como você pode ver, com um conjunto de túneis que tinham, digamos, catapultas, espécie de elevadores primitivos, para levarem animais, os cenários para as encenações e até mesmo de batalhas navais ocorriam aqui, como as guerras púnicas, legal? Então isso era um dado muito importante. E a galera lá, 50, 70 mil espectadores, eles ficavam entretidos com esses espetáculos circenses em Roma, dentro da política do pão e circo. Mas toda vez que a gente lembra do Coliseu, talvez pelo cinema, né, sempre vem à mente o palco do Coliseu, ou o Coliseu ter sido o palco das famosas lutas de gladiadores, legal? E de fato era. Nessas lutas de gladiadores, como vocês podem ver, toda vez que o gladiador vencesse o seu oponente, e esse ainda estivesse vivo, ele parava, olhava para a tribuna onde estava o imperador ou as autoridades, esse se levantava e olhava para o público de uma forma demagógica e esperava o veredito do público, né? Polegar para cima, poupava a vida do derrotado. Polegar para baixo, executado. Parecia que o povo, a plebe romana, tinha o braço engessado para baixo. Dificilmente eles poupavam um gladiador derrotado, só se esse fosse merecedor, digamos, devido à dignidade, à força que demonstrou na luta ali no próprio Coliseu, na arena. Legal? Bom, isso é importante para a gente situar também essa importante passagem ou característica do Império Romano. Agora, a gente vai tratar de alguns elementos, né? Primeiro, antes de eu falar do cristianismo em Roma, que é muito importante, a gente tem que tratar de uma outra questão. Quando morre o Augusto, temos no Alto Império 4 dinastias. Você não deve lembrar, mas é só para se situar, tá? Dentro dessas 4 dinastias, que eram famílias que sucederam ao Augusto, nós vamos observar a sequência: a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos, correto? Nesse momento é legal você lembrar, por exemplo, dos imperadores da dinastia a dinastia Júlio-Claudiana, logo na sequência do Augusto, porque nós vamos ver, por exemplo, o Augusto governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então tem um dado também importante que a gente vai abordar aqui. É durante o reinado de Augusto que lá na Galileia, lá no que hoje é a Palestina, vai nascer quem? Jesus Cristo. Né? Então Jesus Cristo vai nascer ali durante o reinado do Augusto. Só que todo o martírio, toda a história que é extremamente relevante para o cristianismo ocorre no reinado de Tibério, que é o sucessor do chamado Augusto. Tá? Depois do Tibério nós vamos ter outros importantes imperadores. Eu vou destacar um cara chamado Calígula. Calígula é um personagem muito excêntrico, famoso pelas suas loucuras, mas que no primeiro momento foi até um bom administrador. Mas alguns historiadores defendem que provavelmente ele deva ter contraído sífilis, uma doença venérea muito comum na época, e dependendo do grau da intensidade, portanto, da sífilis, desencadeia a loucura. E talvez isso foi uma das explicações para que o Calígula fez. Calígula ele era extremamente sanguinário e um cara muito, como eu posso dizer, muito fiel aos deuses. O Calígula ele fazia grandes rituais sagrados, religiosos, famosos bacanais, que eram orgias sexuais em homenagem ao deus Baco, o deus Dionísio dos gregos, Baco para os romanos. E ali, rapaziada, a coisa era tensa, né? Ou intensa. Por quê? Ali, depois de comerem muito, beberem muito durante dias, ali durante também dias era um bacanal, orgia sexual, e era literalmente ninguém era de ninguém, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, e até alguns animais entravam na parada. Mas para além disso, porque você tem vários filmes que falam de Calígula no cinema, você vai encontrar um fato em um episódio interessante. O Calígula ele tinha tanto desprezo pelos senadores, pelas instituições romanas, que em um belo dia ele convocou o Senado, porque ele iria homenagear os senadores, né? E aí os senadores chegaram meio desconfiados. Aí chega o Calígula e fala: nobres senadores, vocês representam o espírito, a alma mater da civilização romana, né? Estou aqui humildemente para demonstrar meu apreço por vocês e nomear um nobre senador para compor essa casa da plebe, do povo, da alma romana. E eu quero que vocês saúdem o novo senador de Roma, Incitatus. E aí quem que entra? O cavalo do Calígula. O cara era tão
digamos, marcado pelo seu desprezo ao Senado romano, que ele nomeou o cavalo dele para o Senado romano. Né? E daí que vem o termo incitar, provocar, que era o nome do cavalo do Calígula, incitatus, legal? Então isso era muito interessante para a gente perceber como eram, digamos, esses imperadores. Depois a gente vai destacar, ainda na dinastia Júlio-Claudiana, um cara chamado Nero. O Nero, vocês também conhecem, é um nome muito famoso, déspota, autoritário, mas antes, nos seus primeiros anos de governo, o Nero foi um grande administrador. Ele era, digamos assim, tinha conselheiros como Sêneca, um dos maiores filósofos, não só de Roma, mas do mundo antigo. Né? Mas ele vai se envolver e ali com discórdias com o Sêneca e vai mandar matar esse grande filósofo. Além disso, o Nero também, conhecido por ter mandado matar a mãe, a Agripina, a esposa, ou digamos, o Nero era um cara excêntrico. Ele é conhecido por ter incendiado Roma. E quando ele incendiou Roma, aí a gente já vai linkar com isso, os cristãos já estavam crescendo em números na civilização romana, como eu vou explicar. E aí ele queria um motivo para perseguir os cristãos. Muito fácil. Ele mandou incendiar Roma, com a desculpa que tinha que reformar, obviamente extraoficial, porque Roma era formada nas suas casas, na urbe romana, por casas de madeira, né, muito precário, que ele queria uma reforma. Bela ideia, ele mandou incendiar para reconstruir, só não avisou o povo romano. Mas na verdade o intuito do Nero qual foi? Ao incendiar Roma ele culpou quem? Ele culpabilizou os cristãos e ele começa de uma forma sistemática as primeiras perseguições aos cristãos, certo? Que depois a última será com Diocleciano, como a gente vai ver. Então agora, fazendo esse link dos primeiros imperadores romanos, vamos falar do cristianismo. Aqui, meus caros, eu vou respeitar muito porque o cristianismo, com todas as suas vertentes na sociedade brasileira, é ainda a maior religião, merece respeito como todas as outras, mas eu não vou falar de religião aqui. O que nos interessa é o cristianismo no contexto histórico do Império Romano, certo? Vocês sabem que Jesus nasce lá na Galileia, lá na Palestina, até os 26, 25 anos a gente não tem quase nenhum registro confiável sobre a vida de Jesus, e isso abre muitas brechas para teorias, né, até conspiratórias ou mirabolantes. Não vamos entrar no mérito. O que nos interessa, a partir dos seus em torno de 26 para 27 anos, Jesus começa a pregar uma nova religião. Né? Lembre que Jesus nasce como judeu, certo? Ele era judeu a princípio e começa a pregar uma nova religião, se anunciando como filho de Deus, o Messias, certo? Parte da população judaica não vai aceitar essa ideia, né? E Jesus começa a pregar o amor, a compaixão, é contrário às injustiças, à violência, à tortura, à morte, à intolerância, ao ódio. Né? Por isso que o cristianismo, na sua origem, é extremamente virtuoso, extremamente revolucionário. Porque prega o amor, prega a tolerância, luta contra as injustiças, luta contra as desigualdades, luta contra a violência, luta contra a escravidão. Né? Mas aí o que acontece? Jesus e seus seguidores, que começam a ganhar corpo em Roma, como os apóstolos, começam a ganhar grande adesão entre as camadas plebeias. Né? E aí, por questões envolvendo os judeus ali, que vão entregar Jesus, porque não vão aceitá-lo nessa ideia dele ser o Messias, tem toda aquela história da crucificação, da ressurreição. Não vamos entrar nessa discussão, porque isso não nos interessa, apesar de ter uma simbologia importante. O que acontece é que após a crucificação, né, de Jesus Cristo, nós vamos observar dois personagens importantíssimos na civilização romana e na difusão do cristianismo, que são os apóstolos Paulo e Pedro. Né? Paulo é Paulo de Tarso, um judeu helenizado que vai se converter ao cristianismo, vai ser o grande difusor ou divulgador dos ideais do cristianismo no mundo antigo. Né? E ele depois vai ser São Paulo. E o outro, Pedro, que vai ser considerado o primeiro Papa, né, entre aspas, não existia igreja ainda, na história, porque sobre ti, Pedro, erguerei o meu reino aqui na terra, porque você será a pedra fundamental do meu reino. Então, Pedro e Paulo serão os grandes apóstolos que vão difundir os valores do cristianismo, certo? Tanto que, galera, lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, você tem o trono ali do Papa, e é muito significativo que você tem 4 caras segurando o trono do Papa. Olha que interessante. E aí um link com as aulas do Holder do Gabriel. Né? 2 deles são o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro.
Os outros dois são São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os 4 pilares do cristianismo, certo? Além, obviamente, do próprio Jesus, beleza? Bom, isso é muito importante, então olhem lá. O cristianismo em expansão destrói o conceito de divindade imperial abalando o império. Então, quando começa a se difundir, por que vai abalar a divindade imperial? Porque os cristãos são monoteístas, assim como os judeus. Eles não aceitam louvar um Deus que não seja o deles, o Deus único, né? E aí nós vamos observar que os imperadores romanos, exigindo serem cultuados, reverenciados como deuses, isso entra em rota de colisão. Como os valores da civilização romana, o escravismo, a hierarquização, a autoridade, não faziam muito sentido para os cristãos, esses começam a reagir e são perseguidos sistematicamente. Só que é um tiro que sai pela culatra. Quanto maiores eram as perseguições aos cristãos, quanto mais violentas, maior era o número de plebeus, principalmente escravos, as bases da sociedade romana, que se convertiu ao cristianismo. Porque os cristãos começam a ser os alvos também das lutas contra animais nos coliseus da vida ao longo do Império Romano. E mesmo que eles pagassem com a vida, com violência, eles não abriam mão da sua fé. E como esses valores do cristianismo primitivo, como eu chamo, faziam mais sentido para quem estava abaixo da sociedade, esses vão converter-se de uma forma enorme à nova fé cristã. Isso é muito importante para a gente salientar. E lembrando, como eu já falei numa outra aula, como Jesus foi crucificado ao lado de outras pessoas ali, segundo a tradição, se ele foi crucificado é porque os olhares do Império Romano, Jesus era um rebelde político. Só rebeldes políticos eram, digamos, crucificados, beleza? Um dado importante é que a partir daí a gente vai observar as perseguições, como eu falei, né? Décadas depois, perseguições sistemáticas. O primeiro é o Nero, que mandou incendiar Roma e culpou os cristãos, e o último vai ser o Diocleciano. As perseguições de Nero são em meados do século I depois de Cristo. As perseguições de Diocleciano são do início do século IV depois de Cristo, certo? Isso é muito importante. E os cristãos, durante muito tempo, para se protegerem das perseguições, eles realizavam seus cultos, suas reuniões nas catacumbas da cidade de Roma, que existem até hoje. Você pode visitar essas catacumbas, que eram túneis subterrâneos, né, portanto, que eram destinados no primeiro momento para enterrar os mortos. Mas os cristãos começam a ocupar essas catacumbas para se protegerem e realizarem seus cultos, digamos assim, protegidos, às escondidas das autoridades romanas, beleza? Então isso é muito importante. Daqui a pouco eu mostro uma foto de uma catacumba. Agora, o que é interessante? Em 300 anos, os cristãos se tornaram tão numerosos que começaram a ganhar uma importância enorme. E aí os imperadores romanos começam a se aproximar do próprio cristianismo e dos seus seguidores, os cristãos. E o primeiro a fazer isso é o Constantino, que a gente vai voltar a falar dele. Constantino legalizou o cristianismo com o Édito de Milão, em 313 depois de Cristo. Então o Édito de Milão vai legalizar o cristianismo, eles não serão mais perseguidos em Roma, isso no início do século IV, logo após o governo do Diocleciano, legal? E no final do mesmo século IV, um outro imperador também relevante, Teodósio, ele vai oficializar o cristianismo como religião do império. Então em menos de 400 anos de perseguidos, os cristãos tornam-se membros da religião oficial do império. Tanto que um dos grandes legados do Império Romano será justamente o quê? A religião cristã católica, que vai ser fundada ali, com o Concílio de Nicéia em 327 depois de Cristo, onde ali temos oficialmente a criação da Igreja Católica. Catholicum, em latim, é universal, porque você tinha grandes discussões entre seitas no interior do cristianismo que discordavam sobre alguns dogmas, alguns elementos da doutrina cristã. E ali, no Concílio de Nicéia, ocorre uma unificação, por isso que é chamado como oficialmente a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Legal? Bom, e esse documento é o Edito de Tessalônica, certo? Aqui é uma foto da catacumba, onde eu falei para vocês que rolavam as reuniões, e em 380 depois de Cristo, o Edito de Tessalônica oficializou o cristianismo como religião do império. Beleza? Isso é muito importante. O século IV é muito importante lá na história do cristianismo, pelo Edito de Milão, pelo Concílio de Nicéia e pelo Edito de Tessalônica. Beleza? Bom, além disso tudo que a gente está tratando, a gente caminhar para o final da aula, a gente vai observar também que ocorre a decadência do Império Romano a partir do século III, como eu falei. Então são os fatores da crise do Império Romano.
Por que um império que no século V tinha em torno de 80 milhões de pessoas sob o seu poder, foi conquistado por povos que os romanos chamavam de bárbaros, os germânicos, que tinham menos de 2 milhões? Várias razões vão explicar. O que eu quero que vocês entendam que são razões internas que explicam a decadência imperial e não fatores externos. Os fatores externos, como as invasões bárbaras, vão selar o caixão, mas você deve entender os fatores internos dessa decadência. Então vamos lá. Primeiro, aculturamento, né? Uma perda de valores éticos e morais. Por exemplo, a escravidão começa a ser questionada, esse culto ao imperador como um deus, né? Esses valores culturais, éticos que compõem a mentalidade romana começam a perder sentido. Então você tem um aculturamento também em contato com outros povos. E nesse aculturamento eu quero que vocês entendam que a difusão do cristianismo e de seus valores também vão entrar em rota de colisão e vão contribuir para a decadência imperial do próprio império. Legal? Além disso, redução das guerras de conquista, é aquilo que eu falei agora há pouco no início da aula. Se a Pax Romana durante os 3 primeiros séculos foi linda, a partir do 3º século foi um problema. Por quê? Reduziram-se as conquistas, reduziram-se recursos, terras, mas reduziram-se drasticamente também as formas de obtenção de escravizados. E aí a principal força produtiva eram os escravos, né? Eles trabalhavam nos latifúndios dos patrícios para produzir os bens necessários para a população romana nas urbes, nas cidades. E aí o que a gente vai observar? Quando você tem uma redução das conquistas, reduziu-se a mão de obra escrava ou escravizada. Reduzida a mão de obra escravizada, reduziu a capacidade produtiva. Começou a faltar o quê? Recursos, alimentos nas cidades. Isso vai gerar o quê? Tensões sociais, que a plebe romana não vai ser mais sustentada, por exemplo, pelo pão e circo, né? Vai faltar recursos, trigo para o pão, por exemplo. E aí esses grupos começam o quê? A se rebelar. Geram tensões não só sociais, mas lutas, crises políticas. E é isso que é o principal fator que explica a decadência do Império Romano. Beleza? Além disso, além dessa crise do escravismo que gera uma crise econômica, tensões sociais e crise política, você teve uma crise da estrutura militar. Por quê? Lembra dos caras da Guarda Pretoriana? Eles começam a entrar em rota de colisão com os generais do exército para definir quem tinha o direito de nomear ou de destronar os imperadores romanos. Isso vai ser extremamente grave, pessoal. Sabe por quê? Só para vocês terem uma noção, entre 220 a 264 depois de Cristo, já no século III, portanto, Roma teve 22 imperadores. Ora, num período de 44 anos, Roma teve 22 imperadores, porque os caras eram entronados e destronados ao sabor de golpes, de digamos, crises palacianas entre a guarda pretoriana e o próprio exército, na forma dos seus generais, certo? E lembre-se que os imperadores romanos nem sempre eles herdavam o trono. Muitas vezes os imperadores, e vários filmes falam disso para vocês terem uma ideia, eles escolhiam homens adultos, mesmo tendo filhos, adotavam esses homens adultos para servirem ao seu sucessor, para ser o seu sucessor. Ou muitas vezes o Senado reunia e escolhia ali o próprio imperador. Por quê? Porque gerou uma crise enorme na civilização romana, certo? Beleza? Além disso, nós vamos observar a difusão do cristianismo, que eu quero que vocês linkem diretamente com esse processo de aculturamento, né? E também não podemos esquecer a presença dos bárbaros, né? Lembra que os romanos adotam esse termo dos gregos, então bárbaro era quem não tivesse a cultura romana, quem não fosse romano e por aí vai, mas eu quero destacar os bárbaros germânicos que viviam no nordeste da Europa, nas fronteiras do nordeste do Império Romano, legal? E ali esses bárbaros germânicos como suevos, francos, burgúndios, godos, ostrogodos, visigodos, alamanos, vândalos e por aí vai, né, saxões, eles começam a invadir o Império Romano. Só que no primeiro momento, eles pedem permissões para adentrar nas fronteiras dos romanos. Por quê? Tinha um povo vindo lá das planícies centrais da Ásia que estavam pressionando os germânicos entre a fúria desse povo, os hunos, do Átila, o flagelo de Deus, e as fronteiras do Império. Então, como o Império também estava sem grana para se proteger, e os germânicos eram guerreiros, começam a firmar alianças entre os imperadores romanos e esses líderes germânicos. Os líderes germânicos iriam avançar sobre as fronteiras do Império e defender essas fronteiras. Só que ao longo do tempo, o que esses germânicos percebem? Por que a gente vai defender o Império em decadência ao invés de conquistá-lo? E aí, de aliados, eles começam a realizar ataques, certo? E isso faz com que a vida romana vivencie um processo de ruralização, que é o chamado colonato.
Por quê? Porque a plebe romana, que não conseguia mais ser mantida pela política do pão e circo devido à crise econômica, à crise do escravismo e às tensões políticas, eles ficam ao Deus dará, sem ter como viver. E eles deixam as urbes num processo de ida ao campo. E chegando no campo, nos latifúndios dos patrícios, esses estavam precisando de mão de obra. Vai unir-se o útil ao agradável, certo? Os antigos plebeus vão se tornar colonos, porque eles não vão aceitar ser escravos, nas propriedades dos patrícios. Vão receber pedaços de terra, vão trabalhar, vão entregar parte da produção pela posse da terra dos patrícios. Os patrícios, com isso, resolvem seu problema de mão de obra, porque agora os escravos estão diminuindo e agora você tem os plebeus na forma de colonos. Esse processo de colonato leva a uma ruralização da vida romana. E se você pode perceber, meu camarada, nós temos aqui os embriões do feudo medieval. Os antigos plebeus vão se tornar no futuro os servos no período medieval. Os antigos patrícios, com os novos líderes guerreiros germânicos, vão se tornar os proprietários de terras, os futuros senhores feudais. Então, da decadência do Império Romano, nós já temos o quê? A clareza do mundo feudal em gestação, beleza? Então isso é muito importante para nós entendermos tudo isso. Então ocorre agora um êxodo urbano, ao contrário daquelas consequências das guerras, que aí rolou um êxodo rural com a grande quantidade de escravos no início do período republicano. Agora a gente tem um processo inverso. E lembre-se, como eu falei, a civilização grega e a civilização romana, na antiguidade, eram, em linhas gerais, majoritariamente urbanas. E agora começa a ruralização das vilas romanas, propriedades dos patrícios, os latifúndios, as grandes propriedades. Porém, disso tudo a gente vai observar que algumas medidas foram tomadas para tentar evitar o colapso do Império Romano. Aqui você pode dar uma olhada, os hunos que vêm das planícies centrais da Ásia, os povos germânicos, e eles invadem principalmente a porção ocidental do Império, que eu vou explicar como foi dividido. Porque a porção oriental ela vai se manter mais estável. E para isso a gente tem o que, pessoal? Algumas tentativas foram feitas para tentar evitar a decadência do Império Romano. Uma dessas tentativas foi o Diocleciano, que no início do século IV acreditava que se dividisse o Império em 4 partes, tetrarquia, seria melhor para cada um desses novos imperadores governarem. Eram 2 Césares, 2 Augustos, os 4 governantes generais que dividiram o império entre si, como aqui a gente pode ver. A divisão de Constâncio, o território de Maximiano, Galério e Diocleciano. Legal? Deu certo isso? Não, não deu certo. O império volta a ser unificado, e aí no final desse mesmo século IV, o Teodósio, o mesmo lá que fez o êxodo de Tessalônica, que oficializou o cristianismo, ele toma uma outra atitude. Ele vai dividir o império em 2 partes. Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, em um momento também já foi Milão, e o Império Romano do Oriente, com a capital Constantinopla, que era a antiga colônia grega de Bizâncio, que o Constantino, aquele imperador que nós falamos, funda uma cidade sobre as ruínas de Bizâncio, certo? Isso eu quero chamar a atenção, que a crise toca muito mais a porção ocidental, e a porção oriental vai sobreviver mais a ela, e no período medieval, que é o nosso próximo assunto, vai ser chamado de Império Bizantino. Por quê? Porque perdurou, continuou, enquanto que a porção ocidental é retalhada pelos bárbaros germânicos. Legal? Isso é muito importante. Uma outra medida que eu quero destacar é que em 212 d.C., no início ali da crise, o imperador chamado Caracalla decretou o Edito de Caracalla. O que ele fez? Ele expandiu a cidadania romana para todos os homens livres do império, não só para os habitantes de Roma ou da Península Itálica. Agora todos os homens livres do império seriam considerados cidadãos romanos. Essa tentativa foi para apaziguar a crise, não deu certo. E isso tudo estourou quando, depois de várias invasões, de várias ameaças, a capital romana, em 476 d.C. Então, aqui para vocês terem uma ideia novamente da divisão e de para onde foram os germânicos, nós vamos observar que em 476 d.C. ocorre o quê? A queda do Império Romano Ocidental. Quando, depois de várias ameaças e até saques, em 476 d.C., Odoacro, rei dos Érulos, destronou o último imperador romano, Rômulo Augusto, e encerra
o Império Romano Ocidental. Já a porção oriental, como nós vamos ver na próxima aula, perdurou, continuou. Quais as razões para essa continuidade? Eu vou explicar na próxima aula, certo? Mas aqui a gente tem a decadência e o fim do Império Romano Ocidental, legal? Uma curiosidade, como a gente viu lá naquela primeira aula sobre Roma, como se chamava o primeiro rei de Roma? Rômulo, né? Lembra o cara que matou o seu irmão? Remo. Como se chamava o último imperador romano? Rômulo. Augusto. Então essa curiosidade, essas coincidências são importantes para a gente ter uma noção disso, né? E nós vamos parar por aqui, mas antes eu quero que vocês deem uma olhada no que a gente vai tratar na próxima aula da cultura romana do Império Bizantino, beleza? Então aqui, só para vocês terem uma noção, olha como era Roma no mapa, bem um pontinho no início da fase da monarquia, ou melhor, no início da fase da república. Olha como Roma começa a ganhar força a partir do século. Aqui após as guerras italiotas, Primeira Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica, após a Guerra Púnica, né, dominando o mar Mediterrâneo Ocidental, já na fase do César, depois do governo do César, aqui já no governo de Augusto, depois já no governo de Trajano, e aqui a maior extensão do Império. Percebam que rapidamente aqui, em menos de 300 anos, a porção ocidental praticamente desaparece devido à crise e às invasões dos bárbaros germânicos. Aqui já sob a égide da divisão, e depois, como a porção ocidental em azul, é ela que vai entrar em decadência em menos de 100 anos após a divisão, praticamente desaparece e preserva o Império Romano Oriental, chamado agora de Império Bizantino. Mas isso, junto com a cultura romana, serão os nossos assuntos da nossa próxima aula. Então a gente para por aqui, próxima aula eu falo da cultura romana, falo do Império Bizantino e tocamos o barco já no período medieval, beleza? Então paramos aqui, aquele abraço, tamo junto e até a próxima aula, rapaziada.